Houve um período há muito tempo atrás. Eu trabalhava em uma emissora de rádio na cidade de Francisco Beltrão e lá eram dois estúdios, o estúdio da FM, a chamada Continental, e você saía no corredor assim para ir ao banheiro ali no mesmo andar, já tinha o estúdio da AM do Grupo Educadora. Então era muito comum, né, o convívio entre as pessoas dentro daquele ambiente coletivo. E eu tinha um amigo querido que ele era responsável pela técnica da AM. Então ele cuidava, infelizmente hoje já não está mais entre nós, mas a função dele era cuidar da técnica. Você sabe que na FM normalmente se trabalha um único profissional cuidando de tudo. Na AM é diferente, pelo excesso de informações, então nós temos um âncora, que é o camarada que fica ali conduzindo a programação, e nós temos um operador de som. E esse operador cuida do que nós chamamos de técnica. E a função desse amigo era cuidar da técnica. E eu lembro que eu trabalhava em um horário um tanto quanto alternativo, quando tudo começou. Eu fazia um programa das 11 da noite às 2 da manhã. E até a meia-noite, sempre tinha alguma igreja fazendo a programação na AM. E numa daquelas oportunidades, numa daquelas noites, eu sempre chegava um pouco mais cedo, ia lá conversar com esse amigo, fazia um social, me preparava emocionalmente, mentalmente para começar a minha programação, que nesta oportunidade começava às 23 horas. Eu tocava o programa das 11 até as 2 da manhã. E eu cheguei um pouco mais cedo e fui conversar com o Caetano, esse amigo querido para mim. E o Caetano, ele tinha uma peculiaridade, ele era paralítico. Então, da cintura para baixo ele não tinha o comando das pernas. Ele andava de muletas, se rastejando em algum nível para lá e para cá. E tinha aquele mecanismo que faz as pernas ficarem enrijecidas, sabe? É uma espécie de... eu não sei dizer, mas é como se fossem alguns ferros que ele ajustava na lateral e isso fazia com que as pernas dele ficassem retas o tempo todo. Então ele ia com a muleta e se deslocava. Em uma noite bastante chuvosa, lembro como se fosse agora, eu cheguei no estúdio para fazer um social com o Caetano, conversar um pouco com ele, perguntar como ele estava, e de repente alguém que estava apresentando o programa deu um intervalo para rodar uma música, um hino, por assim dizer, e essa pessoa saiu lá do estúdio e veio até a técnica, onde eu e o Caetano estávamos. E ele começou a procurar um vinil, na época eram discos, vinis, enfim. E ele começou a procurar um vinil e de repente um dos discos caiu no chão. E quando esse disco caiu no chão, ele falou a seguinte frase: "Eu repreendo". E eu fiquei um pouco assustado. E então ele continuou dizendo: "O diabo está nos tentando, mas não vai vencer". Eu olhei para o Caetano, eu era um guri de 17 anos, olhei para ele um pouco assustado assim, e ele olhou para mim do tipo, viu, fica tranquilo. E eu comecei a me perguntar, mas o que o diabo tem a ver com um disco que caiu no chão? Porque no momento que ele estava procurando os discos, ele estava segurando vários discos com uma única mão. Era bem provável que qualquer pessoa segurando aquela quantidade de discos com uma única mão, cairia o disco no chão. E eu fiquei pensando naquilo. Queridos, eu acredito que existem, e você já vai me entender da forma correta, eu almejo isso, mas eu acredito que existam vários momentos em que seja acreditado a Satanás uma culpa que ele não tem. Sabe? Ah, não, porque o diabo fez isso, o diabo fez aquilo. Eu imagino que existam momentos em que ele olha e diz, gente, eu não tenho nada a ver com isso aí. Aí você diz, sério, Aércio, sério, queridos. Um cavalo estava amarrado e estava tentando se soltar. Então veio um dos servos das trevas, um demônio, e soltou esse cavalo. O cavalo, por sua vez, entrou nas terras de uns fazendeiros e começou a comer a plantação. O dono da fazenda pegou a sua espingarda e matou o cavalo. Então o dono do cavalo pegou a sua espingarda,
veio até o dono da fazenda e matou o dono da fazenda. A mulher do dono da fazenda, indignada em um impulso, atira contra o dono do cavalo e mata-o também. E o filho do dono do cavalo, que acompanhava toda a cena, acolerizado, vem e mata a mulher. Os vizinhos, em cólera, fizeram uma chacina matando o garoto e os demais familiares e queimaram a casa. Então, em meio a todo esse caos, perguntaram ao demônio: por que você fez isso? Por que você ceifou a vida de tantas pessoas? Por que você destruiu as famílias? E o demônio disse: mas eu não fiz nada disso. A única coisa que eu fiz foi soltar o cavalo. O restante foi vocês mesmos. Meu querido, quantas vezes nós estamos vivendo situações onde imputamos às trevas coisas que são nossas trevas. Um dia desses eu me peguei bem preocupado. Estou lendo alguns livros, gosto de ler. Sou abençoado por Deus, tenho uma TV grande, mas com certeza a biblioteca é bem maior do que a TV. Eu estava lendo um livro que falava sobre a construção do caráter, afirmando categoricamente de que o nosso caráter é algo que será levado ao céu. E eu sempre exerci a crença: no instalar de dedos, em algum momento seremos transformados. Mas a verdade é que não é desta forma. A transformação é diária, é constante. E aí você diz: mas por que eu passo por tantas provações, querido? Entenda uma coisa: o processo transformacional, ele acontece em meio às provações, e você pode contextualizar isso em uma simples narrativa. Já conheceu pessoas interessantes? Aquelas pessoas que quando você conversa com elas, elas agregam à sua vida. A presença delas parece emanar luz, amor e uma frequência sem precedentes na sua história. Já encontrou pessoas assim? Aí você diz: sim, eu já encontrei. Então provavelmente estas pessoas, meu querido, têm uma história de vida, com o perdão da expressão que aqui irei usar, ferrada. Sabe por quê? Porque as pessoas mais fabulosas, interessantes, instigantes e plenas que formos conhecer ao longo da nossa jornada são pessoas que passaram por um processo transformacional, e crescer dói. A única forma de sermos rotulados vencedores, a própria nomenclatura, através da palavra em essência, nos diz: vencedor é alguém que venceu a dor. Queridos, o diabo faz coisas simples, porque sabe que a maldade está em nossos corações, e sozinhos nós cuidamos de fazer o resto. Por isso, mais uma vez, eu instigo você, eu insto você a pensar antes de agir. Não esqueça que a língua tem poder para dar a vida, para dar morte, para abençoar, para amaldiçoar, e a escolha é sua. Mas entenda uma coisa derradeiramente falando: não existe nenhuma chance de você exercer a crença de que você pode simplesmente viver em nenhum dos extremos. Não existe ponto de equilíbrio, não para esta circunstância. Ou você é luz, ou você é trevas. Ou você professa um princípio oriundo do céu, ou você vive de acordo com as regras do inferno. São palavras um tanto quanto tempestuosas e pesadas, mas sim, queridos, a menos que consigamos construir e remodelar constantemente um princípio proativo, convertendo nossos traços de caráter e inclinações para o mal em algo realmente pleno e abundante, não haveremos de ver o reino do Anda para um universo de possibilidades. O que as trevas fazem, elas apenas soltam o cavalo. O que desencadeia posteriormente ainda é algo oriundo do teu livre-arbítrio. Feche teus olhos, vamos orar. Querido Pai,
Eu rendo louvores a Ti porque o Senhor é bom, Suas misericórdias são reais em nossas vidas. Estamos a começar mais um dia, talvez muitos de nós tenhamos saído para as atividades sem termos nos derramado em Tua presença. Tolice de nossa parte, Pai. O tempo já nos mostrou que, independente de nossa linha de competência, não temos o domínio de tudo. Por isso, sábio é consultar a Sua presença, a Sua direção e o Seu veredito a cada manhã. Entregamos esse dia em Tuas mãos e que nosso viver possa ser para a Tua honra e Tua glória. Guia-nos e nos protege, Pai. São bênçãos que eu lhe peço e sou grato. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo justo, hoje e sempre. Amém. Talvez você diga, Ersa, todas as manhãs eu escuto você falando sobre esperança, sobre a expectativa de um novo tempo, de um dia melhor, de um futuro melhor. Você fala com tanta autoridade e propriedade a respeito da volta desse Deus. Mas, se realmente isso tudo tem fundamento de verdade, por que é que Deus ainda não voltou? Tudo isso acontecendo, todas as atrocidades ocorrendo, toda essa maledicência, mais uma vez, existencial em nossa vida, por que é que Deus ainda não voltou? Simples, meu querido. Porque ainda falta você. O céu é um lugar perfeito. É assim que diz a Bíblia. Mas sem você lá não será. O túmulo está vazio. Maria logo percebeu. Aquele que ali dormia, do sono eterno reviveu. Um anjo poderoso, seu nome foi passando pelos mundos que ele mesmo criou. Foi saudado como rei, aclamado como herói, pois da guerra contra o mal saiu-se vencedor. Chega diante de seu Pai e do coro angelical, numa festa preparada, ele diz: eu não posso celebrar, ainda falta um pouco mais. Muitos filhos tão queridos estão longe do lar, e comigo à mesa necessitam estar. Ainda falta você se entregar, ainda falta